O governo anuncia nova mudança na divulgação dos dados e promete voltar a totalizar os casos da Covid-19. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, depois da confusão do fim de semana por conta de problemas na atualização dos números do coronavírus no país e da mudança de metodologia para a apresentação dos dados atualizados, o Ministério da Saúde garantiu ontem que o objetivo não é sonegar informações. Gerou muitas dúvidas o fato do governo, por exemplo, ter anunciado inicialmente 1.382 mortes, depois ter revisto o valor para 525 óbitos. Na prática, o que se viu no domingo foi mais uma confusão com a divulgação desses dados, que depois foram retificados. A justificativa é de que havia incorreção nos dados repassados pelos estados. A partir de agora, o combinado é que os estados vão repassar essas informações até às 16h, que serão consolidadas pelo Ministério da Saúde até às 6h. O diretor do Departamento de Análise de Saúde, Eduardo Macário, nega qualquer intenção de maquiar esses dados. A gente não está minimizando e nem querendo colocar nenhum tipo de questão relacionada aos óbitos, à ocorrência de casos de óbitos. Pelo contrário, a gente quer comunicar da melhor forma possível. Última atualização aqui do Ministério da Saúde mostra que o país registrou ontem 15.654 novos casos de coronavírus, com 679 mortes confirmadas. Ao todo, o Brasil já soma com isso 707.412 casos da Covid-19, com 37.134 mortes. Em meio às críticas, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explica que o que se busca nesse momento é uma plataforma interativa para facilitar a compreensão desses dados. Onde o usuário poderá identificar o país como um todo, capitais e regiões metropolitanas, municípios do interior, estados, regiões geográficas do Brasil, onde ele terá oportunidade, em um primeiro momento, de acompanhar os novos casos diariamente, com a sua evolução diária. O objetivo, de acordo com o governo, é inclusive aumentar o número de informações, como data do início dos sintomas, data exata da morte, além de dados sobre os pacientes com Covid, como idade, raça, sexo, profissão e fatores de risco. O Ministério da Saúde diz que quer acompanhar também a evolução diária dos casos e óbitos. Além da síndrome respiratória aguda grave, a ideia, segundo o secretário, é acompanhar também os casos leves para possibilitar o tratamento precoce. Nós temos problemas de fusos horários, ninguém está preparado para uma pandemia como essa, em que não se sabia qual era a reação, qual seria o comportamento. Ainda estamos aprendendo muito. Então, nós identificamos oportunidades de melhoria na forma de comunicação. O governo não está divulgando, por exemplo, o número de mortes em investigação, que na quinta-feira da semana passada somava 4.159 óbitos, mas explicou que será possível visualizar quando as mortes registradas no dia efetivamente ocorreram. Muitas vezes, segundo o Ministério da Saúde, a morte notificada hoje ocorreu, na verdade, há semanas. Em meio à enxurrada de críticas, o secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, descartou também uma outra ideia polêmica que surgiu no fim de semana, que era recontar o número de mortes. Esses dados, eles são divulgados pelos estados e municípios, eles estão sendo baseados em análise clínica, o diagnóstico de um médico, que é um profissional de saúde. Eles são confirmados por testagem, feita em laboratórios particulares ou oficiais. Então, da mesma forma que nós acreditamos nesses dados que nós estamos apresentando agora, nós acreditamos nos dados que foram carregados por estados e municípios. Hoje, uma reunião entre o Ministério e os secretários de saúde vai tentar superar o mal-estar gerado pela mudança na metodologia das atualizações. O CONAS, inclusive, tem uma divulgação de informações paralela, como forma de evitar, segundo os próprios secretários, qualquer tipo de manipulação dos dados. De Brasília, Luciana Verdolim.